nós vamos ler aí o livro de Atos, no livro de Atos capítulo 8, versos de 26 em diante. E eu tenho certeza que Deus está desejando da nossa parte um pouco mais de empenho, um pouco mais de garra, um pouco mais de disposição, e é por isso que Ele nos encontra aqui nesta manhã, para nos dar encorajamento. Amém, meu irmão? Você está sendo encorajado aqui hoje, e eu creio nisso, e nós vamos sair daqui edificados. Amém? Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo de número 26, diz lá: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando-se no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha. Correndo Filipe, ouvindo ler o profeta Isaías, e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Vamos orar mais uma vez, feche os seus olhos. Pai, nós precisamos que o Senhor nos esclareça o que é ser uma igreja ativa no Espírito Santo. Nós precisamos desse esclarecimento, e não apenas um esclarecimento no sentido de conceito, mas no sentido prático. Onde é que na nossa prática nós precisamos ampliar, melhorar, ir além, para sermos a igreja ativa que o Senhor deseja. Nós oramos para que cada um de nós aqui como pessoa se reconheça nessa palavra. E nós estamos aqui à mercê da Tua voz. Estamos curvados diante daquilo que o Senhor deseja nos falar. Abrimos o nosso coração, e longe de nós qualquer fortaleza de mente, qualquer cadeia de pensamento. Nós queremos sim a transformação que o Senhor pode nos dar. E nós oramos por essa palavra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Podemos aceitar, queridos. Então, quando a gente olha para o livro de Atos, é óbvio, a gente já está falando de uma igreja constituída. Porque Jesus veio, passou entre nós mais de 3 anos, desenvolvendo o seu ministério, falando a respeito do reino de Deus, moldando o caráter daqueles que conviveram junto a Ele, e deixando nas Escrituras, ou seja, nos Evangelhos, um modelo de como nós podemos nos parecer mais com Ele. Além disso, ele também fala da pessoa do Espírito Santo, que não é uma força, porque foi endereçada pelo próprio Senhor Jesus para fazer a parte da missão que não lhe cabia, porque Jesus veio para salvar,
o Espírito Santo vem para santificar e edificar a igreja. Então agora, Jesus não estava colocando um substituto, Jesus estava dando à pessoa do Espírito Santo a chance ou o lugar de direito para nos conduzir a igreja de Jesus ao céu, à vontade de Deus, plenamente ainda vivendo na terra. Lembrando também que Jesus havia dito sobre o Espírito Santo, mas eles ainda não tinham tido uma experiência com o Espírito Santo. Jesus havia anunciado o batismo de arrependimento, Jesus já tinha confirmado o batismo nas águas, que representa a atitude do coração, que já entregou a sua vida a Jesus, que já abriu mão da sua velha prática, agora para servir o novo, em novidade de vida, servir a Jesus, e que agora seria confirmada essa salvação pelo Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo de número 1, versículo 13, que Ele é o penhor da nossa herança, Ele é o selo da nossa salvação, o selo de autenticação. Então Jesus veio para pregar arrependimento, pregar salvação, pregar o reino de Deus. Aliás, Ele não veio para pregar salvação, Ele veio para pregar o reino de Deus. É uma coisa que você não vai achar na sua Bíblia, Jesus pregando salvação. Jesus veio para pregar o reino de Deus. E o reino de Deus quer dizer vontade de Deus, governo de Deus, ou seja, todos nós, seres humanos, agora alinhados à vontade de Deus. Lembra do tema que nós estamos esse ano? Tenho fome e sede da justiça de Deus. Então, se nós temos fome e sede da justiça de Deus, Jesus veio para saciar esta fome. Jesus veio para nos ajustar ao plano de Deus, porque em pecado nós não conseguiríamos. Então Ele trouxe-nos a salvação a partir da palavra, e aí nós nos adequamos à vontade de Deus. Porque justificados, como diz Romanos capítulo de número 5, versículo 1, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. E essa paz com Deus, ela só se fez por causa do sangue de Jesus que foi derramado na cruz e pagou o preço da nossa morte, a morte devida por causa do pecado, a morte que nos trouxe, ou melhor, a morte que o pecado nos trouxe. Então agora Jesus, salvando-nos, trouxe não apenas a chance de sermos tirados de uma situação vexatória, vergonhosa, indigna, mas Ele nos justificou, ou seja, nos tornou agora santos nele, santos, separados, exclusivos de Deus nele. Então, uma vez que eu estou em Jesus, eu estou separado para Deus, estou único e exclusivo para o louvor da glória de Deus. E mais, agora o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita naqueles que um dia confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Não é isso maravilhoso, irmãos? E o fato também, que deve ser esclarecido aqui, que o Espírito Santo, ele não vem apenas para dizer você está salvo. Porque essa não é a missão do Espírito Santo. A missão do Espírito Santo era continuar nos convencendo da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. E esse convencimento é mesclado com um processo que a gente chama de santificação. Porque eu fui salvo no dia que eu reconheci Jesus como Senhor da minha vida. Sim, eu fui salvo no meu espírito. O meu espírito está salvo. Mas a minha carne, a minha natureza humana, a minha alma e o meu corpo ainda não estão em processo de regeneração, estão em processo de santificação até aquele dia, o grande dia do arrebatamento, onde Jesus virá sobre as nuvens e encontrará aqueles que têm a marca do Espírito Santo para subir com Ele nos ares, ao encontro dele nos ares para morar eternamente nos céus. Isso não é história da carochinha, meu irmão, isso está na Bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, 16 até o 18, está dizendo que um dia Jesus virá e num piscar de olhos, na rapidez de um piscar de olhos, você e eu, se estivermos alinhados à palavra, portanto, no Espírito, andando em santidade, preferindo as coisas de Deus,
eu e você seremos tirados deste mundo, definitivamente. Então essa é uma promessa que no Espírito a gente herdou. Mas então a gente pode, anunciado isso, sabendo disso, glória a Deus, podemos fechar as nossas Bíblias, orar aqui e ir embora para casa. Sim ou não? O que vocês acham? Não. Porque o Espírito Santo não veio só para fazer isso. O Espírito Santo não veio para te salvar, veio para transformar eu e você em instrumento de salvação de Deus. Para levar salvação a outros, para levar o impacto, da mesma forma como nós fomos impactados e recebemos esse impacto de Deus, levarmos esse impacto a outras nações, a outras pessoas, a outros povos, aos seus amigos na fábrica, aos seus parentes, aquelas pessoas que você conheceu na infância. Há meios hoje de sermos usados por Deus para impactarmos poderosamente as pessoas que estão ao nosso redor. Então é por isso que a história de Filipe aqui é uma história que encaixa com a nossa. Porque se você ler, onde começa a história do Filipe, né? A história do Filipe começa em Atos capítulo de número 6, precisamente no versículo de número 5. Por quê? Na ocasião, os apóstolos estavam tendo um certo problema entre servir as pessoas, porque a igreja primitiva tinha uma prática de ação social muito forte. Eles amparavam viúvas, órfãos, e davam conselhos e faziam tudo que podiam para que a nação que estava recebendo Jesus tivesse amparo. Só que em dado momento eles descobriram que eles não estavam conseguindo com eficácia fazer os dois serviços, que era orar, interceder, dar embasamento nas escrituras, fundamento, né, através do ensino da palavra, e atender à ação social, que era o dia inteiro atendendo pessoas, gente. E aí o Senhor Deus designou a eles que orassem para que instituíssem servos específicos para esta missão, para essa parte do serviço da obra de Deus, que era atender as carências do povo. E o fato é que eles oraram, e aí é instituído o que a gente chama aqui na igreja local de diáconos, ou diaconia. E diácono nada mais é que um servo, alguém que serve, alguém que presta um serviço em benefício da obra de Deus, do reino de Deus. E aí, dentre estes que foram escolhidos, e o critério era homens cheios de fé e do Espírito Santo, gente. Amém. Homens cheios de fé e do Espírito Santo. Fé porque tinham crido em Jesus e agora andavam com Ele, mas cheios do Espírito Santo. E aí eu pergunto, cheios do Espírito Santo como? Porque Deus os encheu? Talvez Filipe tenha participado do Pentecostes, do dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, declara essa palavra, e no capítulo 2, eles foram cheios do Espírito Santo. Mas, no entanto, irmãos, eu ouso dizer que o Filipe não estava naquela ocasião. Por quê? Porque ele quer mostrar, Deus quer mostrar a mim e a você, que eu e você também podemos ser cheios do Espírito Santo, mesmo não participando daquele evento poderoso do dia de Pentecostes. Eu e você podemos ser cheios do Espírito Santo na medida em que nós buscamos mais do Espírito Santo, na medida em que nós oramos ao Espírito Santo para que Ele desenvolva em nós os dons que Ele veio trazer e as suas manifestações, e nos abramos para que Ele mova em nós aquilo que os céus desejam, porque Deus tem um propósito para cumprir, não apenas na nossa vida, mas na vida de todos aqueles que nos cercam, através da nossa vida. Então nós não podemos fazer isso, senão, porque é uma obra sobrenatural, senão de maneira sobrenatural. E aí eu pergunto, como é que de maneira sobrenatural nós podemos realizar o propósito de Deus nessa terra? Através dos dons do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos estar lá em 1 Coríntios capítulo de número 12, está dizendo lá todos os dons do Espírito Santo, dons e manifestações. Mas, no entanto, nós também podemos impactar a vida das pessoas através da produção de frutos, frutos de justiça, ou atitudes parelhas às de Jesus, ou ações que copiam o modelo e o estilo de vida de Jesus, que também é proveniente do Espírito Santo. Esse fruto do Espírito Santo
é o que está registrado em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22 e 23. Então, tanto dons do Espírito Santo como fruto do Espírito devem ser dois fatores preponderantes na nossa vida diária, funcionando para que nós sejamos encontrados cheios do Espírito Santo. Está claro isso, não? Sim. Então, se está claro aí, você diga amém, aleluia, glória a Deus, porque aí às vezes eu tenho, né, só para dizer que você está aí, tudo bem? Me ajuda? Joia? Então, dando esse panorama aqui, agora a gente foca no capítulo 8 de Atos. Por quê, meu irmão? Porque a compreensão de todo esse início de introdução que eu dei aqui, vai dar a nós agora, pontualmente, dentro do texto que nós acabamos de ler, alguns pontos cruciais para que eu e você, com base naquilo que já recebemos do Espírito Santo. Se você não recebeu, deixa eu fazer um adendo aqui também. Pastor, mas eu não tenho nenhum dom. Não tem? Que é isso? Se você não acha que não tem, mas tem. Você tem aí alguma coisa de Deus, uma dádiva de Deus sobre a tua vida, que precisa ser exercitada, precisa ser praticada. E a partir da prática isso vai se aprimorar ainda mais. E a sua vida vai se encher ainda mais de Deus. Estão compreendendo o que eu quero dizer aqui? Sim. Porque tem muita gente que fala, não tem, pronto. Mas espera aí, se eu não tenho, eu posso buscar, eu vou ficar sentado? Não dá, não coaduna, não tem nada a ver com o Evangelho isso. Porque o Evangelho é a palavra de Deus sendo revelada ao coração daqueles que buscam a Deus, para terem as suas vidas transformadas. E gente, por favor, me ajuda nisso. Isso não pode ser conceito, isso tem que ser prática. A prática da igreja. Porque a igreja de Cristo é a igreja que tem um modelo de Cristo. E Jesus era muito prático. Jesus não saía só pregando, Jesus também tinha atitude. Jesus também declarava cura, fazia sinais, prodígios, milagres. Isso é para os nossos dias, vocês estão ouvindo? Isso não é só para o pastor, isso não é só para aquele irmãozinho que você vê que tem mais espontaneidade. Não, isso é para mim e para você. Mas como é que acontece isso? Quando eu desejo. O que é que você deseja do Pai? Esses dias, vou compartilhar uma coisa com vocês, né? Esses dias me veio muito claro assim na minha mente: buscai com zelo os melhores dons, porque é a recomendação do apóstolo Paulo no capítulo 14 de 1 aos Coríntios. Buscai com zelo, com fervor, com muita vontade, buscai com zelo os melhores dons. E tem uma lista repleta de dons no capítulo 12, não é? E aí eu disse assim: Senhor, eu quero o dom da fé. E eu tenho buscado o dom da fé. Gente, o dom da fé não é a fé comum que nós temos herdada a partir do momento que nós fomos salvos em Jesus. O Espírito Santo nos habitou em nós e produz em nós o fruto do Espírito, que é a fé. Essa fé que o fruto do Espírito produz, ela é, digamos assim, uma porção inicial, é o start da nossa vida cristã. Mas eu quero ver coisas poderosas sendo realizadas na minha história e ao longo das minhas gerações, e eu quero marcar os meus dias, eu quero deixar a história escrita através de posturas de fé sobrenatural, fé genuína, fé, como diz o pastor Aloysio Silva, ele diz assim, fé excelente, né? Fé excelente. Então, é uma fé que está acima do comum. Você pode crer que Jesus existe, você pode crer que o Espírito Santo faz a obra, mas eu quero ter uma fé que produza resultados. É isso que eu quero dizer. Então, aí eu digo assim: Deus, me dá isso. E fico sentado em casa esperando. É justo isso? Não. Porque a Bíblia diz: pedir e dar-se-vos-á. Então, se eu peço, eu tenho que ter uma atitude de busca, porque ele está dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, ou seja, no sentido de insistência,
e abrir-se-lhe-á. Pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate, abrir-se-lhe-á. Amém? Aleluia. Povo de Deus, hoje Deus está falando para nós: sai do banco. Aleluia. Sai do banco, filho. Tem que se movimentar. Para ser ativo no Espírito, tem que ter disposição de sair do normal. De sair, o que eu disse? Normal. Aí todo mundo chega aqui e fica tudo normal. Santo és inimigo. Parece esse programa do Raul Gil. Você tem que sair do normal, filho. Aleluia. O Espírito Santo agir em você, você tem que sair do normal. Você tem que ser doido, que nem seu pastor. Tem que ser doidão com Jesus. Certo? Irmão, eu estou falando para você, nós estamos em outra era, nós estamos já em outro tempo. Chega desse tempo de chegar na igreja e só ouvir a palavra e ficar que nem pardalzinho, né? Esperando a minhoquinha na boca. Não tem mais, não existe mais esse tempo. Acabou. Amém, meu irmão? Será que eu posso dizer, ouvir um amém, glória a Deus, fala aí, meu irmão? Porque é assim, querido, sua fé tem que ser desenvolvida. Sua vida espiritual tem que ser desenvolvida. Não é o pastor que desenvolve, não é a igreja com as programações ou com o estilo de ministério. É você no dia a dia, é você fugindo do corriqueiro, é você fugindo da tradição dos homens, é você fugindo do normal. Amém, Jesus. É indo para um outro nível. Foi o que eu resumi a história do Felipe aqui. Até ele chegar nesse ponto, vocês vão ver, por exemplo, no versículo 26. Abra os olhos aí do entendimento e veja comigo o versículo 26, a primeira parte. Olha aí. Uma igreja ativa. Eu e você fomos chamados para ser essa igreja. Não é a igreja, não é a placa, não é a denominação. Eu e você como igreja. Porque como servos de Jesus passamos a ser a igreja dele. Amém, irmão? Então, hoje Deus nos chama e nós vamos descobrir, a partir do exemplo de Filipe, algumas características que vão pelo menos nos dar norte para sairmos do normal. Para sairmos da caixinha, para não ficar mais esperando um fogo do céu cair aqui. A gente pode produzir o fogo aqui, oh, aleluia! Vocês viram? Quando a irmã Ludmila começou aqui a falar, ó, procura alguém, vai orar por alguém, abençoa alguém, começa a orar por cura. Vocês viram como que a chama começou a encandecer nesse lugar? Aleluia. Vocês viram isso? Vocês perceberam isso? Glória a Deus. Então, só um pouquinho de ação, só um pouquinho de atenção ao que Deus está fazendo, logo se torna realidade aquilo que Deus tem no mundo espiritual para realizar. Eu fico imaginando o seguinte, ó, e eu quero que você perceba isso todo domingo, todas as vezes que você estiver para estar em reunião junto com o corpo de Cristo, seja no núcleo, seja na igreja, Deus sempre está na expectativa do que vai acontecer. Pastor, mas Deus está na expectativa, Deus é eterno, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, sabe o que vai acontecer, já antes de ter acontecido. Como é que Ele está na expectativa? Sim, está na expectativa do que vai acontecer, no que depende da minha e da sua vontade. Então Ele está na expectativa do fogo do Espírito Santo tocar aqui todos nós, e saímos daqui encandecidos, quebrantados, cheios de vontade de servir a Deus, cheios de vontade de ter o nosso coração alinhado à vontade de Deus, à palavra de Deus. Mas no que depender de nós a gente corresponde? Tem alguns que muitas vezes se deixam abater pelas circunstâncias, pelas preocupações do amanhã, pelo estado do dia, pelo estado de ânimo. Meu irmão, a Bíblia diz que nós não andamos por vistas, andamos por fé. Nós andamos por aquilo que cremos, não por aquilo que vemos. E cremos no poder de Deus, eu quero dizer. Então, diante disso, eu chamo a sua atenção, querido, para o fato de que quando você chegar aqui, atenda as expectativas de Deus. Atenda as expectativas de Deus. Eu vou te dar uma pergunta para você fazer todas as vezes que você estiver acordando no seu dia. Senhor, qual é a tua expectativa com a minha vida hoje?
Qual é a tua expectativa? Vamos repetir? Qual é a tua expectativa com a minha vida hoje? Porque Deus tem uma expectativa com você, sobretudo porque você foi encontrado, você foi salvo, e o Espírito Santo habita em você, e a partir do poder do Espírito Santo, que é impactante, que é um poder explosivo, um poder criativo, que não depende das circunstâncias, não depende do favor dos homens, não depende de nada desse mundo, Ele pode usar a tua vida, querido. Aleluia, eu creio, Senhor. Então, versículo 26, a gente vê essa primeira característica aí. Filipe era um homem atento à voz de Deus. Versículo 26, naquele dia, ou melhor, e o anjo do Senhor, cadê o versículo aqui? Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, o que ele disse? No caminho que desce para Jerusalém, a Gaza. Para aí, só essa parte. Perceba que primeiro ele vê um anjo, ou vê, ou ouve, porque o anjo falou aqui, né? Então pode ter sido uma visão, pode ter sido presencialmente. Meu irmão, presta atenção nisso. Está acontecendo com uma pessoa igual a gente. Filipe não era um apóstolo, Filipe era um diácono, Filipe era um servo de Deus. Pode acontecer se nós estivermos atentos à voz de Deus. Se nós estivermos atentos ao desejo de Deus, ao anseio de Deus, à expectativa de Deus. Por isso que você precisa criar isso no teu coração. Qual é a tua expectativa para o meu dia hoje, Senhor? Quem é que o Senhor vai salvar através da minha vida hoje, Senhor? Quem é que o Senhor vai curar através da minha vida hoje? Quem é que o Senhor vai encorajar através da minha vida hoje, Senhor? E aí logo Deus vai se mover, meu irmão, porque Deus está buscando alguém, um coração apenas, que esteja com a expectativa do seu mover. Aleluia! Glória a Deus. Então eu chamo todo dia, falo, qual é a tua expectativa para mim hoje, Senhor? E aí eu logo fico atento. São canções, são telefonemas, mensagens. Então tem dia que eu encorajo, tem dia que eu me levanto para orar, tem dia que eu vou em busca do perdido, tem dia que eu vou visitar pessoas num hospital, numa cadeia, com essa fome de atender a expectativa de Deus. Isso é ser ativo no Espírito Santo, irmão. Se você não lembrar de mais nada do que nós falamos aqui hoje, lembra só disso. Todo dia você tem que perguntar para Deus, qual é a sua expectativa, Espírito Santo, com a minha vida hoje? Porque aí você vai ter a chance de ser ativo. Aí você não vai se conformar com o estado que você está vivendo. E eu tenho essa ideia de que a atenção, ela vem por conta dessa consciência de que você tem algo para atender em Deus. Você está sempre, eu vou usar a palavra preocupado, mas não é essa palavra aqui que eu quero. Você está sempre alerta, você está sempre atento para aquilo que Deus vai te dizer, porque você tem uma missão, a missão de atender a expectativa dele. Assim como a gente vê Abraão, uma outra pessoa que estava num estado muito comum como o da gente. Ele estava em Ur dos Caldeus, gente, uma terra idólatra, uma terra a quilômetros próximo da Babilônia. Era uma terra que se produzia Deus. Alguém aqui já passou em Xigaraki? Quem aqui conseguiu perceber a diferença? Quando crente e quando não crente passando em Xigaraki. Xigaraki, para você que está assistindo aí, é uma cidade aqui no estado de Xiga que produz as imagens dos deuses que cultuam nesse estado. E tem um animalzinho, né? Chamado tanuki. Tanuki em português, guaxinim, né? Um tipo de uma espécie de guaxinim que eles tratam como deidade, como uma divindade. Então eles fazem desde estátuas pequenininhas até estátuas de 3 metros, 3, 4 metros de altura, porque o barrigudinho lá é barrigudão, né? Então fica bem grandão. E aquela cidade, gente, vocês já perceberam ali? Ali não tem shopping, ali não tem sequer posto de gasolina, não tem, acho que nem escola ali. Se tiver, tem uma escola que já é quase aqui, ó, encostada de coca, né?
hospital acho que só tem um, e é uma cidade que tem uma certa população, mas ali não cresce, entra ano, passa ano, não cresce. Vocês já viram isso? Abraão estava numa situação como essa. Ur dos Caldeus é uma cidade que só se achou no mapa antigo por causa do Abraão. Abraão que deu nome para aquela cidade, vamos dizer, né? Assim, digamos, relevância para aquela cidade. E o fato é que Deus o achou ali. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, porque depois do evento do capítulo 11 da Torre de Babel, toda a humanidade se afastou de Deus, mas a Bíblia diz que Deus o achou. Deus achou Abraão na terra de Ur dos Caldeus. Sabe por quê? Porque eu tenho entendimento, irmão, que ele, por ter ouvido a palavra que vinha de Adão e Eva, os seus ancestrais, até Noé e sua família, tudo aquilo que fora dito por ele, como princípio da palavra de Deus, aquele homem ainda queimava no coração. Ele dizia: eu creio nesse Deus, no Deus dos meus ancestrais, eu não creio nesses deuses que são feitos aqui. Eu creio nele e eu tenho certeza que um dia eu ainda o ouvirei, eu ainda posso atender à vontade dele. Meu irmão, quando nós criamos expectativas no nosso coração sobre o que Deus tem por fazer com a nossa vida, ele nos encontra. Ele vai te encontrar, querido, como te encontrou e você está aqui hoje. Outro caso que eu me lembro, Abraão, Samuel, gente. Samuel, o último juiz de Israel, da nação de Israel. A Bíblia diz que ele era um menino, um jovenzinho, e a mãe dele já o tinha entregado para viver na casa dos profetas. E ele tinha uma estola sacerdotal, ainda muito menino. E diz a Bíblia que ele servia, lá em 1º livro de Samuel, no capítulo 2, diz isso, que ele o servia, todos os dias ele colocava uma estola sacerdotal para servir ao Senhor, porque ele fora dedicado para isso. E no capítulo 3 diz que agora ele era um jovem, e que estava em dias em que as visões eram raras, que a palavra de Deus já não vinha mais para o sumo sacerdote Eli, e ele morava na casa de Eli. E a Bíblia diz que um certo dia, ou uma certa noite, o Senhor vai ao encontro de quem? De Samuel. E até aquela história, né, que nós contamos para as crianças. Samuel. E aí ele acorda, vai a Eli, diz Eli, sumo sacerdote, o Senhor me chamou? Ele falou: não me chamei. Faz uma segunda vez, ouve uma segunda vez a voz do Senhor, Samuel. E ele vai ali, ele diz: não sou eu quem te chamei. Terceira vez, segunda vez ele disse ainda: se você ouvir uma outra vez, é o Senhor que está falando contigo, porque ele era jovem, ele não tinha essa experiência ainda, como a do sumo sacerdote. E na terceira vez, Deus o chama, ele atende, e aí as revelações do Senhor, as manifestações poderosas e sobrenaturais do Senhor começam a ocorrer e estabelecem um novo tempo, uma nova era na vida do Samuel. Assim pode acontecer comigo e com você agora. Senhor. Eu só preciso estar atento. Qual é a tua expectativa, Senhor? Qual é a tua expectativa? E diz que ele atende a voz do Senhor. E aí eu faço menção aqui de uma postura. Sempre quem tem consciência da expectativa de Deus com a sua própria vida, vai estar, portanto, atento. E se está atento, vai estar disposto e disponível. Que é o segundo critério aqui, o segundo ponto que a gente descobre na vida do Filipe. É o versículo, a parte B do versículo 26, observa aí comigo, 26b. Como é que, depois do ponto e vírgula, podem ler, por favor. Vou começar com vocês, vai, para ajudar. Diz lá: este se acha deserto. Vamos voltar.
Tem lá, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, ponto vírgula, agora vem aí, ó, a outra parte, ó. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Tá. Bem, presta atenção numa coisa aqui. O texto diz que o anjo do Senhor falou com ele, ele atento, ouviu a voz do Senhor, diz, porque o Senhor deu a ele. Se você está na expectativa do que eu vou fazer com a tua vida, então dispõe-te e vai ao sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Gente, agora olha o cenário, é aí que eu quero chamar a sua atenção. Este se acha deserto. Ele poderia ter questionado, como qualquer um aqui pode fazer, e talvez você esteja fazendo. Você diz: Senhor, eu tenho fome de ti. Aí você canta, você abre a sua boca aqui e diz: Senhor, eu quero o Senhor, tu és inabalável, usa a minha vida, que é meu coração, não é assim? E aí Deus fala: oh, achei alguém que está com expectativa. Aí Deus fala assim: dispõe-te e vai à casa daquela mulher. Mas Senhor, a casa daquela mulher, mas tinha que ser bem aquela. Estou correspondendo aí alguma coisa? Está fazendo sentido? Vai à casa daquele homem, fala com aquele companheiro seu de trabalho. Mas aquele, bem aquele, Senhor. Repita comigo: quem está atento à expectativa de Deus está sempre disposto a fazer a sua vontade. Pegou a ideia? Se você estiver atento, você vai estar sempre disposto a fazer a vontade, disposto, disponível, porque o lugar era deserto. Mas para quem está ativo no Espírito Santo, e pega isso aí, meu irmão, o lugar era deserto, mas para quem está ativo no Espírito Santo, não há deserto que Deus não cumpra o seu propósito. Porque foi no deserto que Deus estabeleceu poços para Isaac. Foi no deserto que Deus tratou do caráter de 2 milhões de pessoas e fez todas elas entrarem na terra prometida. Foi no deserto que o Senhor preparou durante 40 dias e 40 noites o nosso Senhor Jesus para operar em sinais, prodígios e maravilhas. Foi no deserto, irmão. Talvez a sua igreja, a sua vida esteja um mar de nada, esteja sem respostas, um silêncio mórbido. Não aconteça nada, isso parece um deserto para você. Então deixa eu te dar uma boa notícia, é aí que Deus vai operar. Deus não precisa mudar essa sua circunstância para operar em você. Ele pode operar em você e a partir de você. Aleluia! Porque foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez na vida de muitos. Inclusive, eu acredito que na vida de Filipe. E o fato é que ele se dispôs, foi ao deserto. Eu fico entendendo aqui outra questão. Dentro desse ponto, eu estou atento àquilo que Deus tem de expectativa comigo. Então, quando Ele me anuncia, eu não crio caso, eu não crio dificuldade, eu me disponho. Por quê? Porque eu tenho um propósito firme no meu coração. Hoje, meus irmãos, as pessoas estão muito circunstanciais. Nós precisamos abandonar isso. Eu estou bem hoje, amanhã já não estou. Hoje eu estou garantido em Jesus, amanhã eu estou garantido em quanto like eu ganho lá no Facebook ou no Instagram. Um tapinha nas costas de alguém. Meu irmão, nós precisamos diferenciar essa situação na nossa vida. O mundo vive de motivação. Eu vou repetir isso. O mundo vive de motivação. Tem que sempre ter um motivo para eles estarem felizes. Tem que ter sempre um motivo para eles estarem encorajados, para estarem com fé, estarem com alguma situação que muda o seu trivial. O crente não. O crente no Senhor Jesus é baseado em convicção. Amém, Senhor Jesus. Motivação é do mundo, convicção é do Senhor. Nós estamos na palavra. Aleluia. E gente, é belo.
Porque a palavra de Deus, se você esquecer de tudo que a palavra diz, você não pode esquecer de um princípio. Todas as promessas de Deus se cumprem. Amém. O que Deus falou vai se cumprir, meu irmão. Amém. Esses dias eu estava na maratona, né, na maratona aí bíblica. Quem está na maratona bíblica aí comigo? Ô, glória, aleluia. E aí o fato é que na maratona bíblica chegou lá no capítulo 14 de Josué. Capítulo 14 de Josué encerra dizendo assim: e todas as promessas que o Senhor fizera a Israel desde o deserto até a terra de Canaã, nem uma delas deixou de se cumprir. Aquilo me gerou uma fé, meu irmão, porque eu tenho a minha vida ministerial, e graças a Deus eu estou completando junto com essa minha amada esposa 21 anos de ministério entre ontem e hoje, né? Glória a Deus. E nesses 21 anos foi isso que me levou a fazer a obra de Deus, meu irmão. Porque como pastor exposto aqui, tem gente que critica, tem gente que fala mal, tem gente que pensa, pode pensar o que quiser aí, não tem problema não. Você não vai ser o primeiro nem o último. Então quer dizer, se eu esperasse motivação, já pensou? Se eu chegasse aqui com uma expectativa de que todo mundo daria glória a Deus e eu pregaria uma mensagem poderosa por causa do glória a Deus que vocês dão, Jesus do céu, não voltaria aqui domingo que vem não, porque vocês não são desse tipo, vocês não têm essa personalidade, e eu não posso mudar a personalidade de vocês, eu só posso incentivar vocês, não, glória a Deus aí, vai, não custa nada, né? Bate palma para Jesus, ele merece, assim, mas eu não vou te induzir, eu não vou fazer isso, porque isso não é da minha índole. Fato é que eu não estou na motivação, eu estou na convicção daquilo que Deus me disse. Aleluia. Esse ano passado foi um ano crucial para eu entender isso. Chegou uma hora ali que eu estava eu estava batendo, sabe, eu estava lutando contra a rejeição, aí Deus falou assim: você está se cansando, por que você está se cansando com esse negócio de rejeição aí? Para um pouco, ouça o que eu quero te dizer, vai me buscar nas escrituras, vai meditar, vai ler, vai confessar a palavra. E aí eu estou lendo lá Isaías, e gente, se você abrir a palavra em Isaías no capítulo de número 40 41 melhor dizendo, olha lá, eu tenho certeza que você vai ver um texto que todo mundo vê, que é o versículo 10. Olha o versículo 10. Vamos ler juntos? Por isso, não temo, pois sou você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha mão. Eu nem precisei insistir muito para vocês lerem direitinho, vocês leram rapidinho, tá vendo? Porque é um texto que vocês já decoraram. Tem gente aí que fala, não, eu já sabia que era esse texto aí. Agora, olha o que Deus pode revelar a você se estiver atento. Pega o último trecho do versículo 9. Leiam, por favor. Você é meu servo, eu te escolhi e não rejeitei. Glória a Deus. Aleluia. Naquele dia, eu estava naquele embate, Deus falou assim, vai para a palavra, vai para a oração, vai confessar a minha palavra. E aí eu estou lendo. Aí chegou 40, aí eu desacreditei, confesso aqui. Falei assim, ô Senhor, mas isso que eu já sei, não tenho porque eu sou contigo, não te assombro, ainda mentido, né? Aí Deus falou, não é isso aí que eu quero falar com você. Sai do normal, vai para outro. Aí eu comecei a ler, e aí eu comecei a ler do 9. E aí do 9 me saltou essas letras, meus olhos, e falei assim, Deus está falando comigo. Aleluia. Eu te escolhi e não te rejeitei. Tu és o meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. E aí todas as vezes que batia aquela sombra de rejeição, eu dizia assim, eu sou servo do Senhor, Ele me escolheu e não me rejeitou. Ah, meu irmão, não deu outra. Eu passei da motivação, que é circunstancial, e fui para onde? Para a convicção de fé na palavra. Estão me ouvindo aqui? Está fazendo sentido isso para você? Sim. Agora eu quero que você
prossiga comigo para você está em Isaías? Vai para o 26, capítulo 26, versículo 13. Capítulo 26 de Isaías, no versículo 13. Eu quero que vocês leiam esse texto comigo em alto e bom som, para vocês terem entendimento do que é isso. Isso é o mesmo que eu acabei de dizer na minha experiência. O que está relatado aí é uma promessa para mim e para você. O que é que está dizendo aí? Vamos ler? Ó Senhor, ó nosso Deus, outros senhores além de ti nos têm dominado, mas só o teu nome ouve. Não é esse texto aí. Vou procurar aqui. É 26, mas não é esse aí. Do Senhor conservarás. 3, não é 13, é 13. Eu anotei errado aqui. Tu, Senhor, conservarás ou guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Por quê? Porque ele confia, ele tem convicção. Então você e eu seremos firmes em tudo que nós realizamos em Deus, se confiarmos nele. Repita comigo: quando eu confio, eu não depende de circunstância. Quando eu confio, Deus não se altera para mim. Quando eu confio, as promessas de Deus me alcançam. É isso aí, querido. E aí a gente passa para o terceiro comportamento aqui de Filipe. Ele era sensível à voz do Espírito e entendia o seu propósito. Porque, acabei de dizer, ele era atento, se dispunha e se deixava disponível. Acontecendo assim, obviamente o propósito firmava ainda mais, porque ele confiava no Senhor de todo o coração. Ele vivia por meio de convicção, de fé. E a sensibilidade para o Espírito nesse patamar, já nesse período, nesse ponto da história de Filipe, já era muito grande, já era tocante, já era latente. E eu fico perguntando muitas vezes para Deus, como é que eu posso fazer para a minha sensibilidade espiritual aumentar ainda mais? Não sei se você já se fez essa pergunta. Eu já me fiz essa pergunta várias vezes, e a minha oração constantemente é: aumenta a minha sensibilidade espiritual. Aumenta a minha sensibilidade espiritual. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar sensibilidade com habilidade. Porque sensibilidade seria a habilidade de perceber. Concorda? Sensibilidade como habilidade de perceber. Então, como é que pessoas comuns nascem e se tornam grandes atletas? Porque praticam. Porque eles nasceram com uma habilidade talvez natural, mas essa habilidade natural, ela não chegaria ao ápice de torná-los melhores atletas, campeões olímpicos, mundiais, da modalidade em que eles praticam, se não fosse a partir de exercício, de prática. Meu irmão, não há outra forma de entender sensibilidade espiritual a não ser com prática no espírito. Com práticas espirituais. Você quer ser sensível para Deus? Comece a orar por alguém. Se coloque à disposição de romper as suas questões, digamos assim, de reputação, ou mesmo de ideia. Eu não vou conseguir, ai que vão pensar de mim. Isso tudo vai rompendo a sua vida, vai tirando a sua vida desse patamar mórbido que naturalmente a gente vive por causa da natureza pecaminosa, e nos coloca em outra dimensão, é a dimensão espiritual. Então nós precisamos praticar ações na atmosfera, no âmbito, no nível sobrenatural, e assim a gente vai ficar muito mais sensível para o sobrenatural. Aí você fala assim: mas eu não sei onde praticar. Eu vou dizer: aí não, você está sabotando o processo. Porque, meu irmão, a Bíblia diz, Jesus nos ensinou que o campo era o quê? O campo onde se lançava as sementes. A parábola do semeador. Saiu o semeador a semear. E ele semeou, e as sementes caíram. E aí ele deu lá 3 campos que as sementes caíram. 4, na verdade. O fato é que
Depois ele explicando a parábola para os discípulos, ele diz assim, o campo é o mundo. Porque é no mundo que se lança a semente do Evangelho. É para as pessoas que precisam de salvação. E quantas pessoas tem ao seu redor que precisam de Deus? Muitas. Não tem poucas. Então, olha como isso aqui, eu não sei se vocês estão entendendo. Sim. Tem muitas vertentes hoje. Você tem internet para usar, você tem pessoalmente para fazer, você pode visitar, você pode... E só perguntar como foi feito aqui hoje. Você sente alguma dor? Você sente algum mal-estar? Tem alguma coisa no seu coração que está te atormentando? Tem alguma coisa que está afligindo você? A pessoa fala, tem. Eu posso orar por você agora, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, e você, para você ser restaurado, para você ser totalmente transformado agora, você crê nisso? O que a pessoa vai dizer? O que vocês acham que a pessoa vai dizer? Vai dizer sim, porque eu não rejeitaria uma oração, nunca. Nem espírita, nem aquele que serve o candomblé, nem o católico, ninguém vai rejeitar a sua oração. Você começa por aí. Imagina você orando e tendo uma experiência sobrenatural uma vez. O que isso vai fazer? Vai te estimular, vai te encorajar. O cara deu um salto de 3 metros. Já viu aqueles caras de salto com vara? Aí ele dá. Quantas vezes ele não caiu? Muitas. Mas chegou uma hora que ele acertou. Aí ele acertou, eu vejo o Márcio, né? Porque o Márcio tem estatura de cara com salto com vara. Aí o Márcio, papai, pulou 3 metros, aí ele cai, velho. Eu gosto de ver aquela coisa do cara cair de braço aberto no colchão. Pá, né? Aí ele para? Por que ele não para? Porque ele falou assim, eu consegui com 3? Ah! Agora pode colocar 3,15 aí que eu vou. Agora eu vou. E é assim, você precisa dar um start, querido. Aleluia. Você precisa dar um start. Você orou por alguém estava opresso de demônio, a pessoa sai transformada, você está estimulado a orar por muitos outros. Aleluia! Amém. Alguém foi curado? Ouse dizer depois da sua oração, faça o movimento que você não podia fazer. Movimenta aí, faz aí. Estou curado. Maravilha, funciona, vou fazer com outro. E aí você vai começar a fazer com outro. E isto é o que eu chamo de prática, para te deixar sensível no Espírito. Meu irmão, a oração é boa para fazer você perceber o ambiente. A oração é boa para mostrar a sua dependência. A oração e o jejum faz uma composição, rola uma química, né? Posso dizer aqui, para você e eu estarmos mais fundidos, mais, misturados com o Senhor, degustando do seu propósito. Mas não tem nada mais que nos torna sensíveis no Espírito ou para as coisas espirituais, para os sobrenaturais, para o sobrenatural de Deus, que agindo em Deus. Aleluia. Que agindo na palavra, colocando a palavra em prática. Então, se Deus fala, ora. Se Deus fala, confessa a palavra, confessa a palavra. Se Deus fala, tenha fé, coloca a tua prática de fé no negócio. Faz alguma coisa por alguém. Começa pela sua família, começa pelos seus vizinhos, começa pelos companheiros de trabalho, começa pelo teu irmão da igreja aí, querido. Uma coisa que eu quero dar para você, orientação, e no mês que vem eu tenho que ensinar vocês sobre isso, eu tenho que trabalhar mais sobre palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Isso é tremendo, isso é bom para o corpo de Cristo, é manifestação do Espírito Santo que tem que ser para edificar o corpo de Cristo, para abençoar as pessoas lá fora. Quando você está a fim de praticar, Deus vai te dar porções sobre a vida de pessoas, de eventos que Deus tem preparado para pessoas, e você pode ser usado nisso, a sua boca pode ser usada nisso. Amém, Jesus. E tantas outras manifestações que Deus pode promover através de nós. Então eu quero levar você a pensar nos versículos agora, 27 a 29, lá do capítulo 8 de Atos. Vamos voltar lá para Atos, por favor. Olha aí. O que é que diz? 27. Ele se levantou e partiu. O caminho encontrou o eunuco etiope, um homem
estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. 29. Então disse o Espírito a Filipe. Disse quem a Filipe? Disse o Espírito de Deus falou com ele. O Espírito de Deus falou a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Agora perceba que a sensibilidade que o Espírito, Filipe tinha para o Espírito Santo, ela foi muito prática. Aproxima-se desse carro e acompanha. Então ele já moveu-se para fazer alguma coisa. Ele não sabia o que Deus ia fazer, mas o que ele sabia era que Deus ia fazer alguma coisa. Talvez você não saiba o que Deus vai fazer com você no seu jeito, mas se você estiver disposto a dizer qual é a tua expectativa com a minha vida hoje, você vai ficar atento, disposto e disponível, e aí vai desenvolver sensibilidade para aquilo que Deus quer fazer com a tua vida. E na hora você vai perceber, na hora. Não vem com um manualzinho, irmãos. Tira essa coisa pragmática, né? Da sua rotina espiritual. Você precisa ser um pouco mais, sabe, dirigido, governado pelo Espírito Santo. Nem tudo vai vir ponto a ponto. Na hora Deus vai falar para você fazer. Eu sinto aqui, por exemplo, quando eu faço algumas mudanças em alguns setores da igreja, e eu falo assim para eles, falo assim, agora tem que ser assim. Mas pastor, mas como que a gente vai fazer? Tinha uma escala ali, não sabe? E aí o povo começa a sambar, né? O povo parece aqueles desenhos animados, que o cara fica sem eixo, né? Eu faço de propósito isso, porque eu percebo que vocês estão sendo empacotados. Às vezes eu vejo alguns crentes cheios do Espírito Santo, mas como aquelas malas que chegam naquele setor do aeroporto. Já viram aquele setor do aeroporto? Que o cara pega lá e envelopar a mala, aí põe a mala tá bonitona, né? Aí pega o urapo, né? E vira assim. Aí a mala, acabou a beleza da mala. É uma mala? Tem conteúdo lá? Tem. Mas cadê a beleza? Cadê a cor do negócio? Tô envelopado. Você é crente? Sou crente. Só falta virar. Entende? Você tem conteúdo, querido. O Espírito Santo está aí. Ele quer fazer algo na tua vida e através dela. Então não fica com regrinha. O Espírito Santo sabe fazer muito antes de você nascer, meu amado. Ele tem poder criativo para fazer. Por isso que ele colocou agora nesse desafio. E veja que o Filipe não falou assim, mas senhor, ele é um alto oficial pelo carro, senhor. Ele é um nobre, é um homem culto. E esse homem, ele era um servo da rainha da Etiópia, porque Candace é o codinome da rainha da Etiópia, como por exemplo, Nero era um codinome para imperadores da dinastia em Roma, né? Candace era de rainhas na Etiópia, no grande reino de Cush. Não só a Etiópia, Sudão, Eritreia e outros países lá, o sul do Egito. Aí o fato é que ele podia ter olhado tudo isso, podia ter dito, não senhor, mas ele é o ministro da fazenda, porque ele era o homem que cuidava do dinheiro desse reino. Senhor, eu não vou lá não, senhor, não dá, para mim não dá. Faz sentido isso para você, irmão? Porque agora ninguém diz amém. Eu contei uma passagem uma vez aqui para vocês. Gente, você quer ter experiência espiritual, vai para evangelismo. Verdade. Quer ter experiência sobrenatural com Deus? De ver o Espírito Santo usando você assim, ó, pá, na lata, na hora. Vai para evangelismo, vai para a rua, falar de Jesus. Vai para a rua. Eu não estou ouvindo amém agora. Não estou ouvindo glória a Deus. Verdade. Vai para a rua, querido. Porque no tete a tete você vai virar um Filipe na hora ali, entendeu? E aí, o fato é que um dia, nós estávamos lá em Diadema, e eu contei essa história para alguns, vocês vão se vão relembrar e outros vão recordar. E eu entrei dentro de um bar, porque o Espírito Santo falou assim, entra dentro do bar. Gente, eram 10 horas da manhã, um bar em frente ao mercado movimentado, tinham mais de 40 pessoas bebendo, jogando bilhar, jogando truco, era aquela barulheira. E o Espírito Santo falou, entra no bar e entrega folheto para todo mundo e fala para eles que eu amo, que eu os amo, que eram muitos. Meu irmão, eu falei assim, não, bar não, senhor, eu vou ficar na porta do bar, é mais fácil, aí entro, sai, 1, 2,
Falou, não quero você aí, eu quero você dentro do bar. É como se ele estivesse falando, eu estivesse no lugar do Felipe, e ao invés de Deus falar pro só acompanha o carro, ele entra no bar, entra no bar. Aí eu disse, tá bom, senhor, entrar no bar. Ele falou, agora você vai dizer assim, 1 minuto da atenção de todos. Aí eu disse, pessoal, 1 minuto da atenção de todos? Não, assim não, tem que ser alto para todo mundo ouvir. Aí eu falei assim, ei pessoal, 1 minuto da atenção de todos. Pensa o bar fazendo assim, ó. Tinha um cara no balcão, meu irmão, que ele era no mínimo mais 10 centímetros mais alto que eu. E o cara era um brutamonte assim. Ele tava com um chapéu de boiadeiro que a circunferência do chapéu quase batia em mim, assim, né? Aí ele virou assim, colocou o copo. Ele ia tomar, sabe aquele cara que ia tomar a cachaça assim, ó? Aí ele veio assim, falou, quem que é esse sujeito? Aí botou o copo assim. Aí eu comecei a dizer, olha, quero entregar esse folheto da palavra de Deus aqui para vocês. Dizer para vocês, antes de jogar fora, tem que ler, porque é Bíblia, é palavra de Deus, vai salvar vocês, vai transformar o coração de vocês, dá uma chance para Jesus, Ele os ama. Aí eu estou virando as costas para ir embora, falei, acabou minha missão, aleluia, Jesus. Aí o grandão virou para mim e falou assim, aí garoto, vem cá, eu estou com uns problemas na minha vida, que estou precisando de uma oração forte. Aí eu disse, Jesus. Aí eu olhei para um lado, aí eu vi a turma do evangelismo lá do outro lado da rua, o outro lá longe. Aí eu disse, e agora, Senhor? E agora, José? Aí eu disse, pois bem, o que é que você precisa de oração? Eu falei, eu tenho os problemas espirituais. Eu falei, ai meu Deus. E eu quero oração, eu preciso de oração. Aí eu falei assim, então tá bom, vou orar por você. Aí eu achei que ele ia ficar assim, ele pegou, tirou o chapéuzão dele, botou em cima do balcão assim, e fez assim. Põe a tua mão aqui, ó. Tem que botar a tua mão aqui, na minha cabeça aqui, ó. Que é aqui que eu tenho certeza que eu vou ser transformado, meu irmão. Meu irmão! Na hora que eu botei, eu fui até meio devagar, assim, pra colocar a mão. E aí, coloquei a mão na cabeça dele, em nome de Jesus. Aí já começou, o Espírito Santo já, em nome de Jesus e tal. Eu comecei a abençoar e no final disse tudo que aquilo que ele está dizendo, que é ruim na vida dele, que está tomando a vida desse homem, eu expulso agora, em nome de Jesus. Rapaz, aquele homem deu um tremelique nele, deu um salto nele lá, que eu falei, meu Deus! Aí ele abriu os olhos assim, ele falou assim, que é isso? Aí eu disse, meu Deus, falei assim, pensei comigo, falei assim, será que ele está vendo alguma coisa? Eu falei assim, eu recebi o poder de Deus aqui, menino. Ei, glória! E o bar inteiro, olhando para o camarada e para mim. Gente, não teve um barulho, não teve um cisco de nada. Todo mundo parado. E ele falou assim, obrigado, menino. Obrigado. Obrigado. E ele só dizia obrigado, obrigado. Eu disse, agora procura uma igreja, congrega, vai aprender a palavra de Deus, que Deus vai te usar. Aleluia. Depois eu entendi por que o bar parou. Porque ele era um traficante da região. Aí eu saí de lá dizendo assim, Senhor, estou pronto para outra. Porque aí, meu irmão, aí, querido, você já rompeu. Pegou a bênção? Amém? Mas pegou no conceito? Não, domingo que vem eu quero ver mais cheia essa igreja. Eu quero ver testemunhos aqui. Eu quero ver gente sendo transformada pela tua mão. Deus vai te usar. Amém, querido? Glória a Deus. E aí, vamos para o quarto. Quem é sensível também torna-se agora um promotor de ação no Evangelho. Então o Evangelho não fica um livro de conceito espiritual. Porque olha aí, ó, versículo de número 30 até o 35 comigo.
Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. Ora, a passagem das escrituras que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. 34. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Tá bom. Aí você entende que pregação do evangelho é abrir a Bíblia e começar a falar, estudar os textos e dar os pormenores, falar de onde veio o profeta. É isso? Não, porque se você observar, ele só fez disso uma oportunidade de falar do poder de Deus. Porque se ele tivesse parado nas letras, certamente aquele homem teria argumentos sólidos, por causa da vivência, por causa da experiência, por causa da influência que ele tinha, para refutar a palavra de Filipe. Mas eu não acredito que Filipe foi para dar um curso bíblico para ele. Filipe foi para aplicar aquilo que Jesus fazia com as multidões diariamente. Certamente a dúvida que pairava no coração de Filipe era: quem é esse de quem se fala? Agora está uma oportunidade para falar realmente, na prática, quem é esse Jesus. Então Filipe ele não vai discorrer sobre o profeta, ele vai discorrer sobre o que ele viu Jesus fazer, sobre o que ele ouviu da fama de Jesus, sobre aquilo que Jesus promoveu na vida dele, seja presencialmente, porque a Bíblia não fala que se Filipe estava nos dias de Jesus, provavelmente sim, porque um diácono devia ser estabelecido a partir dos 30 anos, o mesmo critério que eles fizeram para os apóstolos. Então uma pessoa de 30 anos, certamente quando Jesus iniciou o ministério, devia ter lá os seus 26, 27 anos. Então ele já era um adulto. Então ele já tinha ouvido sobre a fama de Jesus, sobre os milagres de Jesus. E o fato é que agora ele começa a falar para esse homem. Ele começa a falar a respeito daquilo que Jesus promove na vida de alguém que se entrega a Ele, na vida de alguém que crê no Senhor de todo o coração. Por isso que você vê agora no versículo de número 36, ele diz lá: seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Quem é que falou disso? Quem é que falou disso? Quem é que ensinou o batismo? Aqui não está falando que ele discorria sobre Jesus e a partir de Isaías e foi até Jesus. Chegou a Jesus, ele disse: você precisa entregar sua vida para Jesus, para esse mover continuar, para isso continuar, para essa obra espiritual desenvolver na tua vida, você precisa de Jesus, e Jesus está pronto para te atender, Jesus está pronto para transformar o seu coração. Jesus está pronto para te receber de volta. Se você um dia entendeu a palavra, mas se afastou de Jesus por alguma razão, Jesus está pronto para te receber de volta. Essa é a mensagem que nós temos que pregar hoje, gente. Porque da mesma forma como ele tirou um moribundo como eu das ruas, das drogas, da bebidice, do álcool e de tudo mais que podia ser de ruim, assim ele pode fazer com qualquer um de nós nesse lugar. Foi isso que Filipe pregou ali. E o que você está esperando? Qual é a desculpa que você vai dar? Porque às vezes alguns sabotam o processo dizendo assim: mas eu não tenho tanta experiência como pastor, eu não tenho tanta experiência na palavra, não, você tem experiência com Jesus? Quem tem experiência com Jesus aqui? Amém. Levanta a mão assim que eu quero ver. Então você pode pregar o evangelho. Você pode ser o Filipe da vez. Aleluia! É isso, querido. É isso. É isso que vai mover o mundo, para Deus. Senão, você vai continuar no banco. Senão, a igreja vai ficar parada. Senão, a igreja não se torna ativa. Então, alguém que é sensível, vou dizer de novo, alguém que é sensível para o Espírito, vai tornar o Evangelho uma prática espiritual, uma ação espiritual. Não vai ficar na letra, vai ficar na ação, vai agir.
vai corresponder, vai tomar atitudes proativas para que aquilo que está no Evangelho aconteça com outros. E por fim, acompanhando o versículo 37 em diante, Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Aí, entregou a vida dele a Jesus. Então, mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Gente, isso aqui é tremendo, porque se a gente observar, ele está falando aqui a respeito não de um evento apenas, mas de alguma coisa celestial, sobrenatural, porque o maior milagre que Deus quer que aconteça na vida das pessoas, sabe qual é? A salvação delas. Levá-las para a eternidade com Deus. E aí eu encerro dizendo o último ponto aqui, né? Porque se a pessoa ela tem essa avidez de tornar o Evangelho uma prática, ela vai sempre estar ávida e pronta para uma colheita. Ela vai estar sempre pronta para ganhar alguém para Jesus, para fazer essa pessoa um discípulo de Jesus. Entende o que eu quero dizer? Fazê-la ter a mesma experiência que você teve e continuar nessa experiência, para culminar no sobrenatural, porque essa é a última marca, é a sexta marca da igreja ativa no Espírito Santo, eu e você. O Senhor sempre quererá marcar a vida de alguém com um ato sobrenatural, senão a sua vida, como foi a minha naquele bar, aquele dia, e foi uma dessas coisas que foi construindo dentro de mim um chamado. Assim pode ser com você hoje. Talvez você hoje, tomando nessas semanas uma atitude de sair do seu trivial, você pode ter uma experiência com o sobrenatural de Deus, com sinais, prodígios, maravilhas, de uma tal forma que isso seja o ponto crucial de um chamado de Deus para a tua vida, para você cuidar de pessoas, abençoar pessoas, sendo um missionário, um pastor, uma pastora. Crê nisso, meu irmão? Amém? Porque é dessas ações sobrenaturais que acontecem um chamado. Entende que se confirma um chamado. Então veja aí, ó, nos versículos 39 e 40, e eu termino. Está dizendo lá, versículo 39 agora: quando saíram da água, o Espírito Santo, ou o Espírito do Senhor, veja que o Espírito estava sempre com ele. O Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, ponto vírgula, para aqui. Ele foi, abençoou, fez aquilo que Deus havia dado a ele, ativou a chama do Espírito Santo, e para quem sobrou a obra sobrenatural? Não foi só para o eunuco que se converteu, que aceitou, que recebeu Jesus em seu coração, mas este homem agora que estava sendo usado, um homem comum como eu e você. Gente, o que eu quero dizer aqui é que você pode ter uma experiência, se não igual, ainda maior. Verdade, Deus. Amém. Eu recebo, Senhor. Você pode ser trasladado, ser tirado do lugar onde você está falando de Jesus para a pessoa ali. É tanto poder que Deus pode pensar você e colocar em outro lugar que precisa mais. Amém. E você falar: uau! Parece que isso aqui é uma história de criança. Ela é uma história de tão simples que é a história. Parece uma anedota, mas não é, meu irmão. Isso é poder sobrenatural de Deus. Você pode ter essa experiência essa semana. Quantos creem aqui? Eu estou crendo, porque eu já vi isso acontecer diversas vezes no Japão, meu irmão. Aqui é um lugar de colheita. Essa nação é um lugar de colheita sobrenatural, meu irmão. E eu quero estimular você a crer nos milagres, nas maravilhas que Jesus pode fazer, através do poder do Espírito Santo na tua vida. Versículo 40 então finaliza dizendo: mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Deus não vai tirar você de um lugar sobrenatural para colocar você no natural de novo. Vou repetir: Deus não vai tirar você de uma condição sobrenatural para te colocar no natural. Só quem faz isso é você. Se você um dia esteve no sobrenatural, orava por milagre, você cria, você jejuava, você pedia, você buscava, quem voltou você para o natural foi você. Foi você mesmo quem voltou para o natural. Porque a história termina Deus levando ele de para uma cidade que era no sul da região da Judéia, e que veio subindo até Cesareia, veio pegando toda a região litorânea, até Cesareia, que era a cidade de maior concentração, que era a cidade do imperador.
Eu imagino que eu e você vamos começar agora. Talvez você ore por uma pessoa e você sinta o gosto, talvez você vá lá e declare o que o Espírito Santo está dizendo para aquela outra, e aí isso vai tomando mais gosto, e vai encandecendo o teu coração, e vai fazendo você ser mais ativo para o Espírito Santo, e aí, meu irmão, daqui a pouco você está em praça pública desejoso de dizer: 1 minuto da atenção de vocês, Deus tem um propósito, Deus quer falar, vem cá, você que precisa de cura, eu quero orar, e é Deus quem vai fazer, não é você e nem eu, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. E eu finalizo com uma história que eu gosto muito de contar, porque como eu estava aqui na quinta-feira falando, testemunho não é velho, testemunho nunca é velho, sabia? Testemunho é uma ação de Deus sobrenatural que vai perdurar até a eternidade. Então, se você teve uma experiência com Deus lá no início da sua conversão, você pode subir nesse altar aqui e contá-la para nós, porque edifica a nossa fé. O pastor repete tantas vezes milagres aqui, não repete? Sim. Aí tem alguns que falam assim: ah, os pastores só repetem milagre, né? Não, meu irmão, milagre não é repetitivo, milagre é milagre, milagre é sobrenatural, milagre é eterno. Eterno não tem passado, nem presente, nem futuro. Amém, meu irmão? Amém. Conheci uma mulher, ela chamava Leico. Eu não me lembro o nome do marido dela. O marido dela era Kendi. Eles moram no Brasil atualmente. A irmã Teresa estava visitando essa mulher lá no Shigaidai, aquele hospital universitário que tem ali perto de Setá. Chiama, né? Ela disse: pastor, tem uma jovem senhora ali que precisa de oração nossa, porque a gestação dela está em um estado muito complicado. O bebê dela está sendo formado, mas os médicos já observaram uma má formação, tanto no coração quanto no pulmão. Mas o coração bate e o pulmão infla na medida que dá. Só que se ele não sofrer uma cirurgia agora, no 7º mês ainda, ele não vai sobreviver quando ele sair da barriga da mãe. Aí eu já não disse: ó, meu Deus, por que eu, né? Eu já tinha passado aquela lá do bar, né? E muitas outras. Aí o fato é que eu disse assim: vamos lá. Se Deus está me dando essa oportunidade, é para eu viver um milagre junto com a senhora. Nós vamos ver um milagre. Nós vamos ver um milagre. Aí cheguei lá e fui fazer uma entrevista com a moça. Era uma jovem senhora casada. Eu disse assim: você tem consciência de que Deus pode fazer um milagre? Ela falou assim: eu tenho. Falou com muita assim, fragilidade no coração. Aí eu disse a ela: qual que é o nome do bebê? Para vocês entenderem a mensagem agora na prática. Eu disse que tem coisa que o Espírito Santo vai fazer na hora. Eu não tinha noção do que eu ia fazer ali. Aí ela disse assim: Rafael. Gente, na hora que ela falou Rafael, minha alma saiu do corpo. Você deu um gelo na minha barriga. Sabe por quê? Rafa, cura, El, Deus. Deus que cura. Aí eu olhei para ela assim, eu falei assim: uau, esse nome é profético. Aí ela falou assim: é nome de anjo. Eu falei: não é isso que eu quero dizer. É que o nome que você deu ao seu filho é um memorial para a vida dele até ele partir para a eternidade. Porque Deus vai curá-lo. Aleluia. Agora eu tenho mais convicção de que Deus vai curá-lo. E gente, eu falando tudo isso só pelo Espírito. O médico não diz nada. Quem que é o pastor para dizer isso? Aí eu disse: vamos orar. Quando é essa sua cirurgia? É a semana que vem. Então, semana que vem eu vou voltar aqui e vai estar tudo bem, porque o Senhor já está dizendo para nós. Eu senti uma convicção no meu coração profunda. Não me pergunte como eu sei, eu só sei que eu sabia. Aí eu disse para ela assim: fique tranquilo, vai dar tudo certo, vim embora. E vim embora e não vim com aquela coisa: ai meu Deus, se der errado eu estou lascado, né? Não. Não tem situação. Porque eu estava na palavra, estava na direção de Deus. Aí eu disse para a diaconisa: vamos marcar, a gente volta aqui. Aí voltamos lá na semana. Ela disse assim: foi bem sucedida a cirurgia, pastor. Ela era branquinha assim, né? Por quem conheceu a Leico aqui? Ela: o médico falou que foi bem sucedida a cirurgia. Só que ele deu uma outra notícia: vai ter que passar por mais 2 cirurgias. Uma logo que sair do ventre, ele vai operar de novo o pulmão. E aí quando o pulmão dele já estiver melhor,
ele vai operar de novo o coração, porque o coração é que está também precisando de um conserto. Aí eu disse para ela assim, ele é Rafael, ele é Deus que cura, então já tá abençoado, vamos esperar, vai nascer, nós vamos orar. Aí fomos acompanhando em oração, ela deu a luz, ele já foi para a mesa de cirurgia, literalmente, ele saiu da barriga da mãe e foi para a mesa de cirurgia, gente. E ali operou o pulmão. Aí operou o pulmão, foi bem sucedida, porque ele podia morrer na cirurgia, foi bem sucedida. Aí operou o pulmão, depois de um mês, está ele de novo na mesa de cirurgia, no coração, operou o coração. Aí eu falei assim, meu Jesus, será que esse menino vai suportar, Senhor? Misericórdia, Deus. Mas Deus já tinha determinado no mundo espiritual, já tinha. Aí ele passou pela terceira cirurgia, meu irmão. E aí, querido, eu falei assim, agora vai. Passou, foi bem sucedida. Tá bom, acabou o milagre. Não. Passado alguns meses, porque eu conheci o pai, conheci a mãe, falei de Jesus para ele. Aí eu tô ali no antigo Piago, ali em Minacuti, que hoje é o Donk, o Mega Donk, né? Aí veio um menino correndo assim. Veio um menino correndo. Mas antes disso eu o vi uma vez. Eu o vi no mercado, só que ele estava com uma mangueirinha de oxigênio. Então ele corria cerca de 10 metros, que a mangueira só dava 10 metros. E aí, gente, para mim, pro meu coração doer, eu vi o menino correndo, pum, aí a mangueirinha parou aqui, ele quase que caiu, né? Eu disse, meu Deus, ele vai viver com isso o resto da vida, Senhor. Aí logo veio na minha mente, aquele que começa a boa obra, há de terminar. Aí eu disse, é mesmo, Senhor, o Senhor é Deus que cura. O Senhor não vai deixar ele enxergando árvores como homens, ou homens como árvores. O Senhor vai curar. Aí eu orei aquele dia, falei, Deus, em nome, e continuei orando pelo Rafael. E aí, irmãos, passado mais uns 2 meses daquele episódio, eu me lembro que eu o vi correndo no Piago. Eu olhei assim, já fazia bastante tempo, ele cresceu, engordou, né, o menino. Aí eu disse assim, que esse menino de algum lugar. Aí de repente a Leite fala assim, ei, Rafael, pera mãe, pera, cuidado. E ela diz, né, o quê? Abunai, né? Aí eu olhei, Rafael. Aí eu já sabe aquela coisa simultânea assim, Rafael, a voz da mãe. Eu olhei, era a Leite e o marido dela, o Kendi. Aí eu falei assim, uau! Aí eu olhei assim e falei assim, é o Rafael? Aí ela falou assim, pastor, é o Rafael. Ele não vai mais precisar nunca mais de balão de oxigênio. E o médico falou que ele está normal, como qualquer criança. Aleluia! Glória a Deus! Imagina você agora tendo essa experiência. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que você tenha essa experiência. Eu quero orar para que Deus te dê essa chance de impactar alguém com o milagre que Ele vai fazer. Talvez não seja igual ao do Rafael, talvez não seja tão dramático como o Rafael, mas pode ser instantâneo como o de Filipe. Aleluia! Então vamos ficar em pé, vamos orar.